Lidando com a ansiedade, conhecendo os seus gatilhos, muito bom. Ansiedade, quando eu digo ansiedade, eu estou falando uma coisa diferente para cada pessoa. Cada um vai ter um nível, né, uma sensibilidade, uma dificuldade com essa emoção. Então é preciso que fique muito claro para vocês o seguinte: esses vídeos, esse conteúdo que eu estou disponibilizando para vocês, dependendo de como é a sua história com a ansiedade, isso pode ser suficiente para você resgatar um pouco de qualidade de vida e acalmar o seu nível de ansiedade, né? Com essas poucas práticas que eu compartilhei, dependendo da sua relação com a ansiedade, isso pode bastar. Dependendo de como isso é para você, você precisa de um aconselhamento terapêutico. Eu não estou querendo dizer aqui que você precisa do meu trabalho, você precisa de um acompanhamento profissional, de algum terapeuta que trabalhe com ansiedade. Eu trabalho, tem vários outros terapeutas por aí, várias outras abordagens, existem psicólogos para isso, terapeutas cognitivo-comportamentais, existem terapeutas de experiência somática também são muito bons para trabalhar a ansiedade. Enfim, tem uma infinidade, né, de caminhos e meios para você tratar a sua ansiedade, né? A questão é, não normalize isso, né? Não acostume-se a viver dessa forma, porque isso vai cobrar. A ansiedade, ela vai exigir, ela vai desgastar o seu corpo, ela vai te cansar, né? E eu sei que, deixando claro que eu falo de um lugar de quem já teve muita crise de ansiedade, tá? E eu sei que às vezes a coisa fica de uma forma que a gente acha que a vida é isso, eu sou ansioso, eu sou assim, né? E essa vai ser a minha experiência, mas saiba que sempre dá pra gente melhorar a nossa qualidade de vida e acalmar, diminuir o volume da nossa ansiedade. A gente não precisa erradicar a ansiedade, né? Ela é só um impulso, só uma emoção, ela só está desequilibrada. Ela precisa, né, enfim, o corpo precisa passar por um processo de equilíbrio, enfim, de soltar algumas tensões para que a gente possa recuperar a qualidade de vida frente à ansiedade. Eu quero começar esse papo sobre conhecendo os seus gatilhos, falando um pouquinho de mim, né? Na terapia tântrica a gente acaba sendo um grande laboratório de nós mesmos, né? Então eu quero contar uma historinha minha, compartilhar com vocês aí. No começo desse ano eu estava saindo com uma pessoa, estava saindo com uma guria, e quando a pandemia começou, na verdade um pouco antes da pandemia começar, a gente já estava, né, num processo de afastamento, vamos dizer assim, mas sempre tudo com muito carinho, com muita gentileza, com muita amizade e tudo mais. Mas a questão afetiva da coisa estava seguindo um descompasso, né? Aí no meio da pandemia, depois de meses já de pandemia, a gente conversando, né, sempre pelos meios online e tal, ela compartilhou comigo que a coisa, né, o jeito que ela estava lidando com a pandemia, né, ela estava tendo dificuldade, não estava conseguindo ter muita intimidade, né, ficar sozinha, né, ficar sem mais ninguém no mesmo ambiente, né, então não estava conseguindo ter momentos com ela mesma. E a gente teve esse papo e no dia seguinte, a gente conversando, ela falou: cara, olha, aconteceu uma conjunção de astros aqui, isso e aquilo, eu vou ter 1 hora livre aqui. Você topa da gente se ver, já que você está esse tempo todo aí, né, na quarentena, eu também, você topa? Eu falei: eu topo da gente se ver. Tem 1 hora? Eu topo a gente se ver 1 hora, bora. Beleza. Da hora que essa mulher marcou isso comigo, veio um pensamento na minha cabeça que dizia literalmente o seguinte: eu tenho 1 hora para fazer essa mulher gozar. Eu tenho 1 hora para fazer essa mulher gozar. Beleza. Só que esse pensamento veio, e eu, claro, né, todo cheio de sabedoria, do meu posicionamento como terapeuta tântrico, olhei para esse pensamento e falei: não, isso é algo antigo, né? Isso eu sei que eu não tenho nada, né? Eu não preciso produzir nenhum resultado para ela gostar mais ou menos de mim. Eu entendo tudo isso com muita clareza. E eu entendo também o mecanismo desse pensamento, como ele esteve presente e foi muito real pela maior parte da minha vida sexual.
Eu nunca me achei atraente, gostoso, bonito, enfim. O recurso que eu tinha era justamente fazer a mulher gozar baldes, né? Era o que eu sempre tentava fazer para tentar me garantir. Então esse pensamento chegou e ele tocou um sininho bem familiar e eu olhei para ele e falei, olha só, né? Como se a gente não está preparado, né? Se a gente baixa a guarda da consciência, as coisas antigas elas conseguem voltar com muita facilidade. Mas ele chegou, eu olhei para ele e falei, não, isso aqui não faz sentido, beleza. E aí a gente foi para a cama, né? Ela passou em casa, a gente foi para casa dela. E a gente tá lá no sofá da sala, batendo um papo, a gente começa a se beijar, e tá tudo massa, tá tudo um tesão. E a gente vai pro quarto e tá gostoso. E a gente vai, né, pra cama dela, tal e tudo. E a gente tá pelado na cama dela. E aí... primeiro eu começo a achar curioso o fato de eu não estar de pau duro, porque eu estou bastante excitado, mas eu não estou de pau duro, né? Aí eu começo a prestar atenção nisso. De repente, eu começo a perceber que o ventilador está me irritando muito, né? A força do ventilador em cima do meu corpo, assim, aquele vento está me irritando muito. E eu começo a perceber que eu estou... prestando atenção no ritmo do ventilador. De repente eu começo a ouvir um cachorro no condomínio latindo e eu estou prestando atenção no cachorro do condomínio. De repente eu percebo que meu pensamento está bastante excitado, eu estou querendo muito viver aquilo, mas eu estou ao mesmo tempo desatento e o meu corpo não está reagindo a nada do que o meu pensamento quer, né? Basicamente, gente, o que está acontecendo comigo nessa situação, eu estou tendo eu estou tendo um ataque de ansiedade, eu estou tendo um acúmulo de adrenalina no meu corpo. É isso que a adrenalina faz. E eu comecei a ter aquilo e comecei a tentar lidar com aquilo, né? Enfim, de alguma forma, na verdade, de formas bem antigas, né? Das maneiras que eu lidava com isso, quando eu ainda não tinha feito terapia pro meu. Eu comecei a agir de uma maneira muito reativa, né? E antiga, então forçando tentar se excitar de alguma forma, exagerando algumas manifestações, até que de repente eu tive um surto de consciência, não, pera um pouquinho, aí eu parei, tudo que eu estava fazendo, peguei ela assim, respirei fundo, falei, eu preciso que a gente pare um pouquinho o que a gente está fazendo, eu preciso te contar uma coisa. Ela falou, não, tá tudo bem. Eu falei, tá tudo bem, eu só preciso falar isso, porque enquanto eu não falar isso, né, eu percebi que eu não vou conseguir mergulhar nessa experiência, porque eu estou sentindo que o meu corpo está ficando ansioso e tem a ver com esse pensamento que me veio. Ela, que pensamento? Eu falei, olha, desde a hora que você me contou que a gente tinha uma hora para se ver, tá martelando na minha cabeça que eu tenho uma hora para fazer você gozar. E ela deu risada daquilo, e eu dei risada daquilo, e todos nós, né, enfim, e tudo aquilo ficou muito lúdico e ficou leve, né, porque todos nós sabíamos que ninguém precisa fazer nada com ninguém, a brincadeira é estar presente ali juntos, né? E depois que a gente conversou sobre isso e demos risada e tudo mais, ali 5 minutos a gente conseguiu retomar nossa experiência sexual e foi maravilhosa. E a diferença, o que eu posso dizer a respeito nesse nosso papo hoje, de conhecer os seus gatilhos, a diferença hoje na minha vida é que eu percebo isso dessa forma. As coisas que me engatilham, eu não sou assim. Porque por muito tempo na minha vida, principalmente nos assuntos da sexualidade, né, que foi sempre um ponto fraco, foi sempre uma questão de muita angústia para mim, por conta de experiências de abuso e tudo mais que eu passei. Tudo isso vinha com muita força, né? E era Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, secando minha boca. Isso não só vinha com muita força, mas existia na minha consciência a noção de um estado constante de ser assim. De que, por exemplo, todas as minhas experiências sexuais eu passava por esse tipo de experiência. Eu não entendia que meu corpo havia sido engatilhado por alguma coisa e eu tinha mergulhado numa experiência repleta de adrenalina. Não havia essa clareza. Por isso que é importante para todo mundo que está me ouvindo agora, né, e está lidando com a ansiedade, a gente precisa começar a mudar o olhar que a gente tem para as nossas experiências com a ansiedade.
a gente precisa esquecer essa ideia de que somos ansiosos por definição, porque ninguém é. Ninguém é ansioso por definição. O que acontece é que você pode estar num estado de muita sensibilidade com a sua ansiedade, a ponto de coisas que você julga não importantes, que você julga pequenas demais, possam disparar situações, né, e sintomas de ansiedade no seu corpo. Porque ninguém é ansioso por definição. Se você tem essa experiência, se você se identifica com isso, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou uma pessoa sempre ansiosa, eu sou uma pessoa... Enfim, comece a repetir para você, né, a mudar essa visão de que eu estou sendo engatilhada para minha ansiedade várias vezes. O que está me engatilhando? O que está me colocando nessa situação? Porque não é não é natural, não é por definição. Existem gatilhos acontecendo o tempo todo, né, com potencial. Por exemplo, gente, uma mensagem no WhatsApp é capaz de disparar adrenalina e uma crise de ansiedade. Uma mensagem no WhatsApp. Basta ela estar dizendo qualquer coisa, enfim, né, com a determinada carga, que você pode ter um disparo de adrenalina e uma crise de ansiedade. Se você recebe isso, se você acorda de manhã e vai olhar o seu celular às 7 da manhã, você está abrindo espaço para, né, principalmente no momento do dia que você ainda não está, né, no seu melhor discernimento, você recebe uma coisa dessa, por exemplo, uma mensagem, alguém te cobrando alguma coisa no trabalho, ou, enfim, qualquer outra notícia que tenha o potencial de te alertar. A gente não precisa nunca julgar o critério do conteúdo do gatilho, né? Mas ali você já está, né, mergulhando de manhã, no começo do seu dia, numa experiência repleta de ansiedade. Mas, de novo, você não acordou assim. Você acordou em algum hábito que você já tem como comum, né? Que você também já traz para a sua identidade como você é isso, você é assim que é seu dia, coisas dessa forma, né? Você age dessa forma, algo acontece ali e te engatilha, te perturba e te coloca nessa experiência. Pode ser um pesadelo, você pode acordar assim por conta de um pesadelo que você teve? Pode acontecer também, mas a gente tem que começar a treinar o nosso olhar, principalmente quem está lidando com, né, quem se sente desgastado pela ansiedade, precisa começar a refinar o seu olhar. Desmontar esse discurso de eu sou ansioso por definição e começar a perceber o que existe ao meu redor que tira a minha segurança. Basicamente é isso. A experiência de ansiedade, eu já falei isso várias vezes ao longo dessa semana aqui e vou repetir várias vezes ainda ao longo da minha vida. A experiência de ansiedade, né, é uma experiência de insegurança. O corpo precisa restabelecer a sua segurança. Uma vez restabelecida a segurança, a ansiedade começa a baixar rapidamente, né? Mas a gente precisa entender esse mecanismo, o que está acontecendo. E uma das coisas que mais dificulta esse refinamento do nosso olhar é justamente essa testa grande que eu tenho aqui, né? Esse córtex pré-frontal que nós temos, que é o nosso cérebro mais humano, né? A parte mais nova e desenvolvida do nosso cérebro, que também é responsável pelos nossos julgamentos, pelas nossas análises, né? Então, a dificuldade muitas vezes em entrar desenvolver essa percepção, em reconhecer os gatilhos, é o fato da gente julgar os gatilhos como não intensos ou não suficientes para nos colocar nesse devido estado. Então eu acho que aquilo é pouco demais para fazer isso comigo. Eu julgo aquilo. Porque reconhecer o gatilho é reconhecer uma vulnerabilidade, é reconhecer uma fraqueza minha. E existem diversos mecanismos aí, criando identificações com o seu, né, onde você cria uma noção de identidade com base naquilo que você pensa a seu respeito.
e que impede você de olhar para a sua vulnerabilidade, para a sua fraqueza. Então a gente tem que estar atento a nunca julgar os nossos gatilhos. Qualquer coisa pode ser um gatilho. Quando a gente trabalha com sexualidade, por exemplo, que né, eu trabalho com Tantra, e você vai lidar, por exemplo, com... basicamente, né, quase todas as disfunções sexuais são ansiedade conectada com a sexualidade. A maioria delas. Por exemplo, uma ejaculação precoce, né? Às vezes demora... Fazendo esse processo, né, de compreensão dos gatilhos com o homem da relação, por exemplo, você encontra coisas do tipo... o gatilho da ejaculação precoce. Uma das coisas que mais engatilha a ejaculação, né, que faz o homem perder o controle, é a inversão do polo ativo-passivo. Então o cara está transando e está, né, numa posição onde ele comanda o ritmo da penetração, a profundidade da penetração, né? Enfim, o movimento todo, né? De repente a mulher pega ele e fala, vem aqui, bota ele deitado na cama e sobe em cima dele, numa posição na qual ela tem todo o controle. E aí ele ejacula, ele perde o controle ali, aquela situação, né? Traz uma ansiedade, né? E a ansiedade no campo da sexualidade, ela age, né? Ela não precisa de tanta carga, ela é principalmente para o homem, né? Porque a ansiedade interrompe de maneira mais brusca, né? A sexualidade padrão do homem, a penetração do homem, a ereção do homem, né? A mulher, ela tem questões com lubrificação e tudo mais, mas não é visível, isso que eu quero dizer, né? Não é tão evidente, né, que houve uma interrupção ali, né? E muitas vezes o cara não consegue validar isso como um gatilho para a sua ansiedade. Por quê? Porque ele vai se achar menos homem, né? Isso vai ser um ataque à sua identidade, a maneira como ele se enxerga de uma maneira muito profunda. Então, é delicado esse processo de observar o gatilho, mas ao mesmo tempo, ele é um trabalho de autoconhecimento, de lapidação desse nosso estado de presença eterno, ansioso, muito profundo, muito forte, né? Porque a gente se coloca no nosso devido lugar, a gente né, entende como aquilo nos perturba. Qual é a fragilidade que está sendo mexida ali? Qual é o que está vulnerável, né? Então, por exemplo, voltando de novo para o assunto da ansiedade sexual, uma pessoa que está, por exemplo, lidando com um homem que está lidando com ejaculação precoce, por exemplo, não tem uma parceira fixa, uma das primeiras recomendações que eu falo para ele, falando aqui, né, tanto héteros ou homoafetivos, né, ou biafetivos, enfim, cis ou trans, né, o que eu costumo dizer para os homens é justamente, se você está tendo alguma questão com a tua ereção, se você está passando por esse tipo de disfunção, quanto mais você conseguir expor a sua vulnerabilidade, menos engatilhado você será. Mais você abre, mais você desarma gatilhos que você não sequer sabe quais são. Então, por exemplo, uma recomendação que eu sempre passo para os caras é: quando você for transar com a próxima pessoa, você chega para ela e fala, antes de tirar a roupa, antes de transar, né, puxa um papo sobre sexo e comenta com ela o seguinte, aí você decide o seu nível de exposição, mas comenta o seguinte, eu tenho enfrentado algumas situações de ansiedade na minha sexualidade, eu tenho feito um processo terapêutico para cuidar disso, e às vezes eu preciso dar uma parada, às vezes eu preciso, né, eu sinto que a ansiedade me pega um pouco, eu preciso me acalmar um pouco, me colocar num espaço seguro, sexualmente falando, mas, né, dali a alguns minutos tudo se normaliza, eu posso retomar minha atividade, mas eu tenho percebido que isso está acontecendo e eu preciso fazer esse tipo de intervenção quando isso acontece, né?
Tá tudo bem para você? E aí pergunta para outra pessoa se ela quer fazer parte dessa experiência sabendo disso. Esse tipo de atitude, gente, é capaz de desarmar uma grande quantidade de gatilhos de ansiedade sexual, tá? Só isso. Apenas expor a sua vulnerabilidade. E eu entendo, porque eu já disse isso num curso, né? Tem um curso de meditação sexual que eu vou terminar a primeira turma semana que vem, começar a terceira turma em março, né? Eu trouxe essa recomendação no curso e eu ouvi coisas do tipo, só de me imaginar falando sobre isso eu já estou tendo uma crise de ansiedade. E sim, por quê? Porque falar sobre isso é falar sobre coisas que meu corpo, minha consciência lutaram com muita força para esconder do meu consciente, né? Foram enterradas no meu inconsciente. É eu falar do que há de pior em mim, vamos dizer assim, do que há de mais fraco, de mais vulnerável, né? Ninguém gosta de falar sobre essas coisas. Ninguém vai se sentir confortável falando sobre isso. É natural, né? Mas assim como isso é natural, também é natural do ser humano, por conta dos nossos neurônios espelho, né, que ficam mais ou menos nessa região aqui do nosso cérebro. Quando a gente nota uma pessoa em posição de vulnerabilidade, a gente tende a ser empático. Então, quando você consegue falar sobre isso com alguém que provavelmente já lidou com algum grau de ansiedade na sua sexualidade, porque todos nós estamos lidando com isso, ou seja, uma pessoa que vai se identificar com isso, né? Essa pessoa vai desenvolver empatia, ela vai te ouvir. E muitas vezes, eu já tive esse feedback, essa pessoa vai achar espaço para poder falar sobre ela também. E quando vocês dois falam sobre a vulnerabilidade, são empáticos um com o outro, vocês criam um rapport que 99% dos gatilhos da ansiedade não conseguem quebrar. E a experiência acontece de uma forma maravilhosa. Só para vocês terem uma ideia, essa experiência que eu narrei no começo da live, né, de ter contado para a guria eu estava me percebendo ansioso porque eu tinha essa ideia de que eu tinha 1 hora para fazer ela gozar, e isso e aquilo. No dia seguinte eu vi uma coisa tão linda, né, que ela falou, isso que você me diz eu sinto que cura o meu masculino, porque uma das coisas que fere todo o meu contato com o masculino é ver a insensibilidade dos homens e não conseguirem perceber o que sente e não expor o que sentem. E quando você me fala esse tipo de coisa ali, né, você para o sexo da gente para falar sobre isso, isso me enche de energia masculina, de contato com esse aspecto positivo da masculinidade, assim, que eu acho que faz muita falta. Então foi lindo, né? A gente teve a experiência de gozar e chorar. Foi uma coisa muito bonita que aconteceu. E esse é o potencial que a gente traz, né? Aqui eu estou dando exemplos bem sexuais, porque faz parte da minha carreira. Mas quando a gente desmonta o gatilho e vai para a experiência, né? Por exemplo, o ansioso, né, é muito engatilhado para evitar novidades, né? O ansioso ele acaba ficando inerte, ele fica preso, ele fica dentro, ele não explora, ele não sai, ele não busca, né? Quando esses gatilhos se desarmam e uma pessoa que tem, né, que tem ansiedade em ficar sozinho, que tem, enfim, né, ou algum tipo de fobia social, e essa pessoa consegue sair e curtir um dia num museu e voltar sozinho para casa, né? O que isso faz, como isso abre a experiência, né? Abre o corpo da pessoa, como ela se sente, né? Como isso é transformador, né? E esse processo de lapidar essa nossa ansiedade pelos gatilhos é fundamental, gente, né? Eu estou olhando aqui porque eu estou olhando a minha colinha ali, né? Deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho. Ai, que eu estou todo troncho nessa rede aqui. Eu acho o máximo trabalhar na rede. E aqui, gente, deixando claro, né, que isso aqui a ansiedade pede uma atenção multidisciplinar. Algumas maneiras de vocês notarem a ansiedade: pela respiração, pelos pensamentos, pelas repressões, pelo medo núcleo da tua ansiedade e agora pelos gatilhos que estão presentes no seu dia a dia.
Trabalhem com todas essas técnicas. Não escolham uma, escolham todas essas técnicas. E de novo, né, lembrando que eu tenho certeza que isso vai ter o potencial de ajudar muita gente, né? Mas não negligenciem, né? Não relevem a sensibilidade de como isso pode estar no corpo de vocês. Talvez vocês precisem um pouquinho mais do que isso. Vocês precisam de um aconselhamento de alguém mais próximo, ajudando vocês. E aí é como, né, é como qualquer treinamento corporal, não quer dizer que vai ser todo o processo assim, às vezes é o início do processo. É igual, né, aprender qualquer coisa. Todo esse trabalho com a ansiedade é um treinamento corporal e um treinamento cognitivo. Então, no começo você tem um professor para isso, falando, olha, faz isso, faz aquilo, agora faz aquele outro. Me conta como é que foi não sei o que lá, faz isso, não sei o que lá. Vai te ajudar, né? Tem gente que não, tem gente que é mais autodidata e vai conseguir só com tudo isso, né? Com esse material, se virar bem, né? E maravilha, tá aí para isso, né? Agora, se você tá vivendo ansiedade, né? Experimentou essas técnicas todas e não está conseguindo acalmar ainda a sua ansiedade, não se sinta um peixe fora d'água, não pense que você é caso perdido, que nada disso, você só precisa de um terapeuta perto, é natural que você precise, muita gente precisa, eu precisei, muita gente precisou e muita gente vai precisar. Não normalizem o processo de viver ansiosos e não demonizem o processo de encontrar um terapeuta. Eu sei que a gente pensa em terapia, muitas vezes a gente acha, a gente fica com aquela visão de psicanálise, né? De eu vou ficar 6 anos para descobrir por que eu não consigo, enfim, né? É aquele processo lento de terapia, né? Mas existem terapias aplicadas para coisas específicas hoje em dia, né? É tudo muito dirigido hoje em dia. Então você pode encontrar um terapeuta para trabalhar a sua ansiedade, em 3 meses você está num outro estado com isso, e depois você segue com essas dicas que elas vão conseguir sustentar, né? Mas não releve, né, o seu grau de sensibilidade com isso. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas que chegaram aqui. E para pessoas que têm questões em expor essa vulnerabilidade, né, me perguntaram aqui. Bom, todas as pessoas têm. Todas as pessoas vão ter questões em expor essa vulnerabilidade e é natural que a gente tenha, porque ninguém... A maneira que nós aprendemos a lidar com as nossas emoções não nos ensina a lidar com a nossa fraqueza. A gente aprendeu que a gente tem que ser forte. A gente aprendeu que eu choro quando eu choro, homem não chora, mas se alguém chora, chora escondido, né? A gente aprendeu que enfim... A gente não aprendeu a lidar com as emoções dessa forma. A gente não aprendeu a encontrar um espaço confortável para falar sobre a nossa vulnerabilidade. Não existiu esse treinamento. E, como a maioria das coisas que a gente faz pela primeira vez, a gente vai ficar inseguro em fazer. Só que a gente tem que fazer inseguro. E a melhor coisa que a gente pode fazer nesse caso é preparar a conversa. É chegar para a pessoa, não do nada, e falar, olha, eu preciso ter uma conversa um pouco séria com você sobre uma questão muito sensível para mim. Quando que você pode me ouvir? E aí, né, a pessoa marca um dia para essa conversa, vocês marcam um horário para essa conversa, e antes da conversa começar, você fala para a pessoa assim, olha, eu vou falar sobre um negócio, sobre um aspecto muito frágil meu, e eu preciso que você só ouça, eu preciso que você não me dê nenhuma opinião a respeito do que você pensa sobre isso, eu só preciso que você me ouça e que você me acolha. Você pode fazer isso? Se a pessoa disser sim, eu posso, você vai encontrar um espaço muito mais fácil para falar a respeito disso. Prepara a conversa, mas sempre vai haver... E o que é isso, né? Qual é esse processo? Você nota que ter a conversa é um gatilho. Então, como é que você lida com esse gatilho? Você se prepara para esse gatilho. E é sempre assim o processo. A gente vai sempre lapidando esse processo de trazer ansiedade para o nosso corpo. Mas são sempre gatilhos. Mas... vai sempre haver uma carga de desconforto nessa conversa, e é natural que haja, e a gente precisa também aprender, e faz parte do processo de desenvolver resiliência emocional e amadurecimento, lidar com esse desconforto. Sim, e lidar com esse desconforto, né,
Eu preciso deixar muito claro, né? Vocês que imaginam que estão sofrendo com a ideia de falar sobre isso, não têm a ideia, em termos de sensação corporal, do alívio que vai ser passar por essa conversa. E eu não estou falando só no campo das ideias, estou falando do que vai acontecer no seu corpo depois que você passar por essa conversa e for acolhido. O que vai acontecer com a sua respiração, com a sua musculatura, com os movimentos que o seu corpo faz quando ele está excitado, com o jeito que você geme, ou se você geme ou não. Talvez você nunca tenha gemido na vida. Se você passar por essa conversa e transar, você geme. Enfim, é muita coisa que vai mudar. Muita coisa que vai mudar, porque muitos gatilhos vão se desarmar e muitas tensões vão cair por terra, só porque você expôs a sua vulnerabilidade. Isso quer dizer que você acabou com a sua ansiedade? Não, não, não. Ansiedade é uma multidisciplinariedade de gatilhos. Muita coisa pode... A gente está começando, né, um caminho de reconhecer e de observar. Então, se no momento, né, a gente não conhece os nossos gatilhos, a gente não precisa esperar conhecê-los para agir. A gente sabe que existem técnicas, práticas que você pode fazer que, independentemente de você conhecer os seus gatilhos ou não, eles serão desarmados. Sejam eles quais forem, eles serão desarmados. Entende? Por exemplo, as técnicas de respiração que eu passei ali na primeira live da semana, aqui na segunda-feira. Aquilo tanto faz o que te engatilha na tua ansiedade. Se você lembrar de respirar lento, fundo na barriga, ela vai acalmar, não importa o gatilho. E conforme você vai fazendo esse processo, e você vai explicando para o seu corpo, treinando o seu corpo a trazer alívio quando existe angústia, que é isso que você está ensinando para o seu corpo, você está trazendo recursos, o seu corpo começa a descobrir recursos para sair de um momento de angústia. Isso começa a mudar o jeito que você pensa dentro desse próprio momento de angústia. Você começa a perceber o quê? Os gatilhos. Beleza, gente? Sobre gatilhos, tá claro para todo mundo? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para falar sobre os gatilhos para vocês, gente. Nunca julguem o gatilho de vocês, tá, gente? Qualquer coisa pode colocar você numa experiência de ansiedade. Eu já vi gente que ficou com trauma instalado no corpo por conta de uma experiência com cócegas. Um tio foi fazer cócegas e a pessoa não queria receber cócegas naquele momento. E ela entrou em desespero para que aquilo acabasse e não acabou. E a pessoa ficou com trauma no toque, ela não conseguia ser tocada na barriga, não conseguia ser tocada na costela, não conseguia ser tocada no peito, por conta desse tipo de experiência. E muitas vezes, quando ela parava para pensar a respeito disso, ela falava, não, isso é ridículo, imagina, não tem... Nada é ridículo, nada é ridículo. Nós todos podemos passar pelas mesmas experiências, uns de nós sairmos traumatizados, outros de nós sairmos muito bem, em paz com tudo aquilo. Então, nunca julguem o potencial de uma situação, de um evento, de qualquer circunstância em colocar você numa ativação ansiosa. Da mesma forma também, comece a trabalhar o olhar de uma forma que você deixe de repetir para si essa questão de eu sou constantemente ansioso, porque ninguém é ansioso por definição, e comece a refinar o seu olhar para esse tipo de análise. Existem gatilhos acontecendo várias vezes ao longo do meu dia. No momento da ansiedade, a sua visão de mundo, a sua análise, o seu discernimento, a sua lógica, o seu raciocínio, tudo isso está muito comprometido. Porque toda a sabedoria do seu corpo está sendo utilizada para detectar um perigo e sair de um perigo. Simples assim. Então, as análises, as leituras, né, as verdades que você conta durante essa experiência, não estão vindo do seu melhor, estão vindo de um lugar muito condicionado. Lembrem-se, né, de reconhecer isso, de colocar o seu corpo, a sua experiência de vida em um lugar seguro.
antes de tentar compreender o que está acontecendo ali, por que aquilo está acontecendo, ou por que você é dessa forma. Né? Procura deixar essas análises para o momento de segurança, para o momento de tranquilidade, não para o momento que você está ali afoito, tentando compreender o que está acontecendo. Não é o momento de compreender nada enquanto você está pulsando a ansiedade. O momento é de restabelecer a segurança, acalmar o seu corpo. Conforme o corpo vai se acalmando, você vai, aí sim, tendo mais clareza naturalmente a respeito da situação e injetando realidade na situação, abandonando os pensamentos catastróficos, a visão afunilada, né? Começando a ver outras nuances na experiência, certo? E a partir daí começar a ter uma clareza a respeito da situação.